Imagine acordar dentro de um romance e descobrir que você reencarnou justamente no corpo de uma personagem destinada a morrer. Crua Aloz deveria ser apenas uma peça descartável usada pela própria família em um jogo político cruel entre as três grandes casas do cais. Seu destino original? Ser enviada como uma falsa noiva para enganar o poderoso líder do clã Argenta. E depois morrer pelas mãos de sua própria família. Mas dessa vez, Crua conhece toda a história original e ela se recusa a aceitar aquele final. Para sobreviver, ela precisa encarar inimigos, manipular alianças e entrar em um perigoso casamento por contrato com o homem mais temido do Império. Só que havia um problema. Quanto mais ela se aproximava de Dielo Argenta, mais difícil se tornava distinguir o que era atuação e o que começava a se transformar em sentimentos reais. Essa é a história de I Am an Extra e a novo recap do Velori Stories. Aproveitem! No luxuoso escritório da mansão Aloz, o Duque Aloz permanecia de pé diante da própria filha, segurando uma adaga mágica nas mãos. No chão, Crua agonizava, gravemente ferida. Frio, implacável, o Duque a observava sem o menor traço de compaixão. Ouça com atenção, Crua. Mesmo uma criatura insignificante como você ainda pode servir para alguma coisa em nossa família. Ele então aponta a lâmina em sua direção. A partir de hoje, você será o falso ferro de Dielo Argenta, o líder do clã do fogo. Você deve seduzi-lo, dormir com ele nas 3 primeiras noites, descobrir as fraquezas de Argenta e garantir a prosperidade da casa Aloz. O olhar do Duque se torna ainda mais sombrio. E se falhar? Bem, nem preciso explicar o destino miserável que a aguarda. Entendeu? Sem forças para sequer se levantar, Crua apenas chorava em silêncio. Ela sabia que não tinha escolha. Obedecer significava caminhar direto para uma missão suicida, mas desafiar a própria família significava morrer ali mesmo. Pouco depois, uma carruagem avançava em alta velocidade pela estrada. Dentro dela estava Crua. De repente, uma dor violenta atravessa sua cabeça. O que está acontecendo? Ela se encolhe em um canto da carruagem, pressionando a cabeça com força, enquanto uma dor lancinante invade sua mente. Mas então, algo ainda mais estranho acontece. Memórias que não pertenciam a ela começam a surgir. Fragmentos de outra vida. Aos poucos, Crua percebe uma verdade absurda. Aquela era sua segunda vida. Em sua vida passada, Crua havia lido um romance adulto chamado As Três Casas do Cais. E o mais assustador era que naquele mundo fictício era exatamente o lugar onde ela estava agora. Naquele universo, existia uma regra absoluta que definia a sucessão das 3 grandes casas do cais. Entre todos os descendentes, apenas aquele que despertasse a marca sagrada herdaria completamente o poder do ducado e se tornaria o próximo líder da família. Mas havia uma condição ainda mais absurda. Para obter o controle total dessas habilidades, o sucessor precisava passar a primeira noite com uma pessoa específica, destinada a ele pelo próprio destino. Essa pessoa era chamada de Ferro. O nome do futuro líder surgia magicamente no corpo do respectivo ferro, ligando os dois de maneira inevitável. Porém, existia um problema terrível. Se alguém que não fosse o verdadeiro ferro roubasse a primeira noite do sucessor, o herdeiro jamais conseguiria despertar totalmente seus poderes. E mesmo que encontrasse seu verdadeiro parceiro no futuro, já seria tarde demais.
Era exatamente por isso que a família Alose pretendia usar Crua. Ela seria enviada como um ferro falso, apenas para destruir o futuro líder do Clã do Fogo. Foi então que ela finalmente entendeu. Ela havia reencarnado no corpo de Crua Alose, a filha ilegítima da família de vilões. E o pior de tudo, Crua lembrava perfeitamente do destino dessa personagem. No romance original, ela acabava sendo descartada e assassinada pela própria família, no momento em que o verdadeiro ferro de Dielo Arzenta aparecesse. Mas Crua se recusava a aceitar aquele destino sem lutar. Se quisesse sobreviver, teria que reescrever completamente a história original. E pensando cuidadosamente na situação, ela percebeu que existia apenas uma saída possível: formar uma aliança com os Arzenta. Na cena seguinte, finalmente somos apresentados a Dielo Arzenta, um belo jovem na casa dos 20 anos, de cabelos negros e olhos azuis intensos. Com extrema elegância, ele se curva diante de Crua e se apresenta cordialmente como o atual líder da Casa Arzenta. Por um instante, Crua fica completamente ofuscada. A aparência impecável, o olhar gentil e a pureza quase inocente do protagonista masculino eram exatamente como ela o havia imaginado. Mas ela rapidamente se recompõe. Sem perder tempo, pede para conversar com ele em particular. Dielo aceita imediatamente e dispensa todos os subordinados do salão, deixando os dois completamente sós. Então, Crua vai direto ao ponto. Ela confessa que não havia ido até o ducado para se tornar sua verdadeira noiva. No mesmo instante, Dielo paralisa o bule de chá no ar. O clima da sala muda completamente. Surpreso, ele pergunta se ela pretende cancelar o noivado. Crua nega imediatamente. Ela explica que veio ali apenas como uma negociadora, alguém que ocuparia temporariamente o lugar de seu ferro verdadeiro até que a pessoa destinada aparecesse. Dielo parece genuinamente surpreso com a honestidade brutal dela, mas Crua continua. Ela afirma que pode se tornar sua esposa por contrato e também seu escudo. Além disso, promete ajudá-lo a despertar completamente seus poderes e transformá-lo no líder mais forte da Casa Arzenta. Em troca, ela queria apenas uma coisa: a ajuda dele para destruir a família Alose, que a descartou como se sua vida não tivesse valor algum. Naquele instante, o semblante de Dielo muda completamente. O olhar doce e gentil desaparece, substituído por uma frieza assustadora. Então, ele faz uma pergunta simples: se você não é minha verdadeira ferro, por que o meu nome está gravado nas suas costas? Seu olhar, então, se torna gélido. O Duque Alose ousou me enganar? A pressão que ele exalava era sufocante. Dielo, então, afirma friamente que, se aquilo fosse verdade, não havia motivo para continuarem aquela conversa de forma pacífica. Crua paralisa por um instante. Ela já sabia que, no momento em que revelasse ser a falsa ferro, Arzenta teria motivos suficientes para declarar guerra contra Alose. Mesmo assim, reunindo toda a coragem que ainda lhe restava, ela decide apostar tudo. Crua afirma que nunca teve a intenção de enganá-lo e que podia provar isso. Então, ela se levanta lentamente e caminha até a escrivaninha de Dielo. De lá, pega um pequeno frasco de poção de cura. Dielo observa em silêncio, sem entender suas intenções. Mas no instante seguinte, seus olhos se arregalam em choque. Crua
derrama a porção diretamente sobre as costas, exatamente onde o nome de Dielo estava gravado. E então, as letras começam a desaparecer, como se jamais tivessem existido. Ela explica então que a marca havia sido gravada artificialmente, à força, provando assim que era apenas uma falsa ferro. O clima da sala fica ainda mais pesado. Dielo, que já parecia frio antes, agora demonstrava uma hostilidade quase assustadora. Ele afirma que ela estaria louca se realmente acreditasse que a Casa Arzenta toleraria alguém que tentou enganar seu líder daquela maneira. Mas Crua não recua. Ela admite que entende perfeitamente a gravidade da situação. Porém, afirma que nunca teve a intenção de seguir o plano do Duque Alose. Na verdade, ela sabia de algo importante. Os ducados de Alose e Cartiel subestimavam Arzenta porque acreditavam que Dielo era um líder fraco. E era exatamente isso que poderia se tornar a maior vantagem deles. Então, Crua faz uma proposta ousada. Ela sugere que os dois confirmem um casamento por contrato durante apenas um ano, até que o verdadeiro ferro de Dielo aparecesse. Dessa forma, os ducados continuariam de guarda baixa. E quando os poderes de Dielo finalmente despertassem por completo, eles usariam essa oportunidade para destruir a Casa Alose de uma vez por todas. Em troca de tudo isso, Croa pedia apenas uma coisa: proteção. Dielo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Observando Crua com um olhar desconfiado, ele finalmente perguntou: Você veio até Arzenta sob as ordens do Duque Alose. Então me diga, o que a faz acreditar que eu simplesmente pouparia sua vida? Sua voz era calma, mas carregada de frieza. Por que confiaria em mim? Mesmo diante da pressão sufocante, Crua respondeu sem hesitar. Porque eu vim até Arzenta por vontade própria e completamente sozinha. Ela sustenta o olhar dele firmemente. Não tenho meios de me proteger aqui. Minha vida está inteiramente em suas mãos, Lord Dielo. Então, completa, decidida. Cabe apenas a você decidir se irá me matar ou transformar essa crise em uma oportunidade. Por um instante, o silêncio domina a sala. E então, Dielo sorri. Entendo. Responde calmamente. Ele retira a própria capa e a coloca gentilmente sobre os ombros de Crua, cobrindo suas costas expostas e o vestido parcialmente desamarrado. Mas logo em seguida, aproxima lentamente o rosto do dela. Perto demais. Seu olhar, antes frio, agora carregava um brilho perigosamente sedutor. Muito bem, murmura ele. Eu aceito me casar com você. Na cena seguinte, a noite já havia caído sobre o ducado de Arzenta. Uma jovem criada de cabelos castanhos curtos bate à porta do escritório de Dielo. Entre, ele diz. Ao abrir a porta, vemos que a sala está mergulhada na escuridão. A única fonte de luz vinha de uma vela acesa sobre a escrivaninha do duque, iluminando apenas parte de seu rosto. Dielo, então, pergunta friamente. Conseguiu confirmar? A criada faz uma reverência antes de responder. Sim, meu lorde. O nome gravado nas costas de Lady Crua era realmente falso. A marca reagiu à poção de cura e já está quase completamente apagada. Ao ouvir aquilo, Dielo se lembra da negociação que tivera com Crua mais cedo. Ela havia proposto um casamento por contrato. Segundo Crua, ela ganharia tempo para que ele pudesse recuperar completamente seus poderes, enquanto mantinha os outros ducados desprevenidos. Naquele momento, Dielo havia questionado como ela podia ter tanta certeza de que ele conseguiria despertar seus poderes em tão pouco tempo. Afinal, naquele momento, ele praticamente não possuía poder algum. Ele havia herdado apenas o título de líder da Casa Arzenta.
e nem mesmo sua própria família parecia confiar verdadeiramente nele. Mas Crua respondeu sem vacilar. Ela afirmou que isso seria sim possível. E então disse algo que ficou gravado na mente de Dielo. Se sua família realmente não acreditasse em você, já teria abandonado você há muito tempo. Além disso, ela também ressaltou que o serviço de inteligência de Argenta era o mais eficiente dentre os 3 grandes ducados. Por isso, encontrar o verdadeiro ferro não demoraria tanto quanto ele imaginava. E por fim, ela sorriu para ele. Um sorriso doce, calmo, mas estranhamente confiante. Eu acredito no potencial de Lord Dielo, disse ela. Ao recordar daquela cena, Dielo permanece em silêncio por alguns instantes, perdido em pensamentos. Fazer um acordo com o inimigo, hein? Era difícil acreditar que aquela mulher fosse a mesma Crua que ele conhecera anteriormente. Nas outras ocasiões, ela parecia frágil, tímida e completamente submissa. Mas agora, ela demonstrava confiança, inteligência e uma coragem quase absurda. Parecia ter escondido sua verdadeira personalidade perfeitamente até aquele momento. Enquanto refletia sobre aquilo, Dielo abre lentamente a gaveta da escrivaninha e retira uma carta enviada pelo Duque Alose. O conteúdo faz seu olhar esfriar imediatamente. Na carta, Alose dizia que, em troca de permitir que Argenta permanecesse com Crua, sua suposta ferro, metade dos lucros das minas e das fazendas de Argenta deviam ser entregues à casa Alose, como compensação pela dignidade da duquesa Crua. Além disso, exigia autorização para posicionar 100 soldados Alose em um ponto estratégico entre os 2 ducados. Mas o que realmente fez Dielo rir com desprezo foi o último pedido da carta. O Duque Alose também solicitava que Crua pudesse visitar o Ducado Alose ao menos uma vez por mês, sob o pretexto de que ele era apenas um pai preocupado e saudoso por sua querida filha. Querida filha. Dielo fecha os olhos por um instante, claramente irritado. Que tipo de pai envia sua própria filha para o território inimigo como sacrifício? Logo depois, ele chama a criada novamente. Piel? Sim, meu lord. A partir de hoje, você servirá pessoalmente à Crua, minha futura duquesa. A criada demonstra surpresa, mas imediatamente abaixa a cabeça em respeito. Então, Dielo dá a sua última ordem da noite. Envie uma resposta ao Duque Alose. Seu olhar se torna sombrio. Dê a ele tudo o que ele pediu. Na manhã seguinte, Piel ajudava Crua a se preparar para a cerimônia de casamento. Enquanto ajeitava cuidadosamente seu vestido e seus cabelos, a criada comentou em um tom amigável. Lady Crua será o centro das atenções hoje. Faz muito tempo desde o último casamento entre as 3 grandes casas ducais. Crua então soltou uma pequena risada irônica. Além disso, todos parecem acreditar que eu e Dielo nos apaixonamos perdidamente depois de um doce romance. Piel continuou sorrindo educadamente, mas o sorriso não alcançava seus olhos frios. Crua imediatamente se lembrou de quem era aquela mulher. Piel, a chefe das empregadas da Casa Argenta e também uma das figuras de maior autoridade dentro do ducado. Seu verdadeiro trabalho era eliminar qualquer ameaça à família Argenta. Ela era conhecida como a Limpadora. Mesmo tendo lido apenas metade do romance original, Crua se lembrava perfeitamente de uma coisa. Quando sua identidade como falsa ferro fosse descoberta, seria Piel quem receberia a missão de arrancar a sua cabeça. O acordo entre ela e Dielo era secreto, mas se existia alguém naquela mansão que provavelmente já sabia de tudo, essa pessoa era Piel. Foi o próprio Lord Dielo quem pediu para que você me servisse? Piel ergue os olhos lentamente antes de responder de maneira impecavelmente educada. O Duque Dielo ordenou que eu auxiliasse Lady Crua em absolutamente tudo durante o banquete dessa noite. E também após o casamento.
Naquele instante, Crua finalmente teve certeza. Dielo realmente pretendia cumprir o acordo e havia designado justamente Piel para protegê-la. Então eu estarei contando com você daqui para frente, diz Crua com um sorriso discreto. Será uma honra servi-la, Lady Crua. Piel responde cordialmente. Mesmo assim, Crua conseguia sentir claramente que aquela mulher ainda não confiava nela nem um pouco. Aquilo a deixava inquieta. Tentando afastar a atenção, Crua desvia o olhar para uma enorme janela do quarto. E então vê o mar infinito. Uma paisagem tão grandiosa que parecia saída de um sonho. Aquele era o território protegido pela Casa Arzenta. Já a Casa Alose guardava a Floresta Infinita, enquanto a Casa Cartiel, o Clã do Vento, era responsável pelo deserto desolado. Desde os tempos ancestrais, aquelas 3 regiões estratégicas haviam sido divididas entre as famílias ducais por meio de um antigo pacto. Percebendo o olhar admirado de Crua, Piel pergunta: "O que acha do mar infinito, senhora?" Comparado à floresta infinita. Hipnotizada pelas águas intermináveis diante de si, Crua responde quase sem pensar: "É a coisa mais linda que já vi." E pela primeira vez desde que chegara ali, ela sorri sinceramente. Piel parece surpresa com aquela reação. Ouvi dizer que as pessoas de Alose se cansam facilmente de paisagens com tanta água, já que esse é o elemento dominado por vocês. Crua então responde, ainda olhando para o oceano: "Eu nunca me cansaria disso." Mas naquele instante algo lhe vem à mente. A Crua original não possuía grande afinidade com a dominação de água. Na verdade, mal podia ser considerada talentosa nesse aspecto. Curiosa, Crua decide testar algo. Ela estende lentamente a mão em direção à taça de champanhe próxima, e então, com um esforço mínimo, o líquido começa a se mover. A água se ergue da taça como se estivesse viva. Dançando no ar, ela assume formas delicadas e elegantes, criando um espetáculo hipnotizante diante dos olhos de Piel. Crua fica chocada. Diferente da Crua original, ela possuía um talento absurdo para controlar a água. Antes mesmo que pudesse continuar explorando aquilo, Piel a desperta de seus pensamentos. "Lady Crua, está na hora de irmos para o salão de banquetes." Pouco depois, vemos Crua caminhando sozinha por um majestoso corredor do ducado. Vestida de branco, ela parecia uma verdadeira princesa imperial. Enquanto colocava lentamente o véu sobre a cabeça, pensava consigo mesma. Interpretaria perfeitamente o papel de uma noiva apaixonada. Ela já entendia o impacto político daquele casamento em todo o império. Não podia cometer erros. Nem mesmo o Duque Alose podia desconfiar de sua encenação. No final do corredor, Dielo aguardava, e ele estava simplesmente impecável. Vestido em um elegante traje branco, parecia um noivo perfeito saído de um conto de fadas. Ao notar sua aproximação, ele sorri suavemente para ela. Crua retribui o cumprimento e logo lembra: "Precisamos convencer todos de que somos um casal profundamente apaixonado." Ela então pergunta: "Acha que consegue fazer isso?" Dielo hesita por um instante. Parecia genuinamente envergonhado. Crua então pensa consigo mesmo que ele era exatamente como no romance original. Doce, gentil e inocente demais para mentir com naturalidade, mesmo que sua sobrevivência dependesse disso. Então, ela suspira discretamente e assume a liderança da situação. "Apenas siga o que eu fizer." Logo depois, conforme a tradição, os dois entram separadamente no salão. Primeiro, o nome de Crua é anunciado. Ela surge caminhando lentamente entre os convidados, com o véu cobrindo parcialmente seu rosto, majestosa. O salão inteiro mergulha em murmúrios. Os convidados comentavam, incrédulos, que jamais imaginariam presenciar uma união entre Alose e Argenta, 2 casas que sempre foram rivais.
Outros se perguntavam como a Casa Cartiel estaria reagindo àquela inesperada aliança. Afinal, o atual líder dos Cartiel era Siete, um dos duques mais poderosos da história de sua linhagem. Crua sabia perfeitamente que ele enxergaria aquele casamento como uma ameaça. Mas seus pensamentos são interrompidos quando o nome de Dielo Arzento é anunciado, e no instante que ele entra no salão, até mesmo a respiração das pessoas parece parar. Dielo caminhava com elegância quase surreal. Seu cabelo negro, os olhos azuis intensos e a postura impecável o faziam parecer um príncipe saído diretamente de uma pintura. As jovens presentes não conseguiam esconder sua admiração. Crua e Dielo, então, se encontram no centro do salão, conforme a tradição. Com extrema delicadeza, Dielo pede permissão antes de erguer o véu dela. E então, entra sob o véu junto com ela. Mesmo sabendo que tudo aquilo era apenas uma encenação, Crua sente o coração disparar quando seus rostos ficam tão próximos. Dielo também parecia nervoso. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas. Então, com gentileza, ele pergunta: "Posso beijá-la?" Diante da permissão dela, Dielo se aproxima lentamente. Mas no último instante, ele hesita. Crua, então, sussurra baixinho: "Está tudo bem?" Dielo desvia o olhar, claramente sem graça. Não acho certo dar meu primeiro beijo a alguém que não sente nada por mim." Por um instante, Crua fica surpresa. Mas então, segura firmemente os ombros dele. "Não pense nisso como se eu estivesse roubando algo de você." O olhar dela suaviza por um breve momento, como se quisesse dizer que ele não lhe era indiferente. E antes que Dielo pudesse processar essas palavras, Crua o beija. Os convidados imediatamente explodem em comentários animados ao verem um aparente amor intenso do jovem casal. Mas então, Crua interrompe o beijo por um breve segundo e sussurra próximo aos lábios dele: "Com mais paixão, Dielo. Ame-me." Naquele instante, algo dentro dele parece despertar, como se aquelas palavras tivessem atingido diretamente seu coração. Então, quase por instinto, Dielo a puxa para mais perto e a beija novamente. Dessa vez, de maneira muito mais intensa e apaixonada do que antes. E assim termina mais um capítulo da história de Crua e Dielo. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Se gostaram da continuação desse casal, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais conteúdos como esse para o Velório Stories. E claro, se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, para não perder as próximas atualizações de I Am an Extra e de muitas outras histórias incríveis. E não deixe de conferir também o link do Audible na descrição para apoiar o canal e mergulhar ainda mais em histórias emocionantes como essa. E se quiserem acompanhar edits, avisos de estreia, conteúdos extras, me sigam também no Instagram e no TikTok. Nos vemos no próximo capítulo.